Falar em guerra hoje, envolvendo Israel, envolve falar de alguns pontos específicos dos territórios. E lembrando que território é um conceito primordial dentro da geopolítica, da geografia, das ciências humanas como um todo. Quando nós falamos em território, nós falamos em relações de poder que se estabelecem em um fragmento do espaço geográfico. Bom, nesse vídeo, nesse conteúdo, você vai ter uma análise densa de um território em específico que está tomando de fato a notícia, a manchete e o protagonismo, infelizmente de forma negativa, nessa última semana. Nós vamos analisar nesse conteúdo, em específico, a cidade de Rafah, que fica localizado ao sul da faixa de Gaza e é uma porta de entrada para o território do Egito, país Egito. Mas calma, não para o centro, coração do Egito, que seria a sua capital, Cairo, e sim para a chamada Península de Sinai, uma área desértica localizada mais a leste ou a nordeste do Egito. Seja bem-vindo ao GeoBrasil, Rodrigo Rodrigues, e vamos aos fatos. Vamos analisar a geografia de Rafah. Bom, se você está acompanhando esse conteúdo no Spotify, eu quero que você imagine esse mapa que eu vou agora aprofundar. Se você está aqui no YouTube, lembrando que esse conteúdo ele originalmente é produzido no YouTube, fica fácil para você me acompanhar. Isso porque eu peguei imagem de satélite desse território em específico. Vamos com tranquilidade? Bom, dá uma olhada aqui, ó, nessa imagem que está à minha direita aqui do vídeo. Eu fiz um fragmento, recorte do território, do espaço geográfico envolvendo Egito e Israel e faixa de Gaza. Legal até aí? Então, nesse recorte, a primeira coisa que eu quero que você observe é que é uma paisagem árida. É uma paisagem, de fato, que tem uma grande dificuldade na ocorrência de chuva. Uma paisagem seca, fica fácil você visualizar no meu mapa. Até aí tranquilo? E eu quero que você observe, eu vou dar uma rabiscada aqui no nosso mapa, aqui ó, a capital do Egito, Cairo. Perceba que aqui na influência do rio Nilo, eu tenho uma área que tem um bom desenvolvimento, por um exemplo, agrícola. Legal, tá aí? Tranquilo, né? Agora, essa parte aqui do território é Israel. Eu vou pintar aqui, tentar pintar aqui, ó, de vermelhinho para você compreender a fronteira de Israel. Sucesso? Já deu para perceber. Aqui fica a capital de Israel, Tel Aviv, e é importante você entender também que cerca de 70% da população de Israel está concentrado às margens do mar Mediterrâneo. Aqui, ó, nessa região aqui, inclusive nós temos a capital Tel Aviv, que você consegue acompanhar no mapa, tá? Agora eu vou trocar a cor da minha caneta para você ter uma noção melhor, deixa eu colocar aqui em azulzinho, tá? O que é a faixa de Gaza em si. Então eu vou delimitar aqui, ó, o território de faixa de Gaza. Bacana? Bom, já deu para você ter uma noção, principalmente da paisagem desértica que envolve não só Israel, né? Mas envolve aqui a Península de Sinai, escrevi agora aqui para você, tá? Aqui mais ao sul de Israel nós temos o deserto de Negev, tá? E aqui já a leste nós temos a Jordânia, a noroeste nós temos a Síria e a norte o território do Líbano. Fato é que a gente agora tem que explorar o território de Rafah. E eu peguei essa imagem do Google e tem um ponto aqui, deixa eu até apagar o território de Gaza, tem um ponto aqui em específico, a marcação, um pontinho mesmo, tá? Que é Rafah. Rafah está localizada ao sul da faixa de Gaza, e lembrando que a faixa de Gaza está sob o domínio do Hamas, legal até aí, e eu quero que você entenda que esse território ao sul da faixa de Gaza é uma porta de entrada com o Egito. Eu já ouvi algumas vezes algumas pessoas na internet falar assim, tá na divisa do Egito. Gente, lembrando,
O espaço geográfico limítrofe entre dois países, territórios independentes, nós chamamos de fronteira. Legal? É um erro conceitual. Então, cuidado. Fronteira entre Egito e Israel. Fronteira. Beleza? Divisa nós utilizamos para estado e limite utilizamos para município. Bacana? Fechei esse parênteses aí, só para você não vacilar, tá? E Rodrigo, o que está acontecendo nesse exato momento em Rafah? Ajuda a gente aí, tá? Bom, Rafah eu já disse para você que é uma porta de entrada para o Egito. Só que essa porta, nesse exato momento, ela está fechada, trancada. Tem um outro mapa aqui para você, tá? Aqui, ó. Essa porta está fechada, trancada. Ou seja, é o principal ponto para você compreender a tensão envolvendo Israel, faixa de Gaza / Hamas e Egito. Isso porque, gente, o Egito ele fechou a passagem de Rafah. Você que está tentando fugir do conflito, tentando ir em direção à faixa de Gaza, que seria a sua única opção de saída, seria entrar no Egito, saiba que a porta está fechada. Aliás, é a única via possível também para a entrada de suprimentos, alimentos, medicamentos e até também uma possível ajuda humanitária. O Egito, ele simplesmente fechou e impõe algumas condições importantes para permitir o fluxo, tanto de ida quanto de vinda. Legal até aí? Cabe lembrar aqui que nesse momento a faixa de Gaza está sofrendo também com a tomada de decisão de Israel, que é suspender o fornecimento de água, de eletricidade e de combustível, tá? Ou seja, configurando assim também um crime contra a humanidade, ferindo alguns dos itens, artigos do direito internacional, e a ONU já se posicionou quanto a isso, tá? Bom, nessa região aqui do mapa Rafah, nós temos civis palestinos, civis estrangeiros, incluindo brasileiros, que estão ali à espera da solução da fronteira. A Rodrigo, à espera de quê? À espera do Egito entrar em consenso com Israel e Hamas e permitir, por um exemplo, a saída de uma população civil. E aí, quando nós falamos da população civil, eu quero que você entenda que tem palestino civil e também tem população civil estrangeira. Por um exemplo, tem espanhol, tem norte-americano, estadunidense, tem brasileiro, tem italiano, tá? Tem inglês, por aí vai. Tem uma galera que está ali acampada na faixa de Gaza, esperando a solução dessa grande crise envolvendo a diplomacia e a geopolítica internacional. Tem aproximadamente, aí os dados eles vão se diferenciando, tá? Mas o governo brasileiro declarou que tem 22 brasileiros nessa região de Rafah, esperando de fato conseguir atravessar para voltar ao Brasil. O governo brasileiro, frente à aeronáutica, a FAB, a Força Aérea Brasileira, já disponibilizou uma aeronave, um avião que está só esperando a população brasileira, 22, e alguns dados aparecem com 29, tá? Vamos colocar uma média de 22 brasileiros, tá? Que o governo brasileiro já conseguiu identificar que está esperando essa solução, que é o governo do Egito libera a passagem, o brasileiro iria sair, olha só, agora dá uma olhada nesse mapa, foca aqui comigo, tá? Isso porque o brasileiro teria que sair daqui, ó, de Rafah, beleza? Vou puxar aqui uma setinha vermelha. Ele iria percorrer, eu coloquei aqui, tá, gente? 58 minutos até chegar aqui no aeroporto de vou colocar aqui para você, ó, El Arish, perdoe, o meu árabe não tá tão fluente assim dessa vez, tá? É o Arish. Para quê, Rodrigo? Para aí sim entrar no avião da FAB e voltar para o território brasileiro. Legal? Então a diplomacia brasileira,
o ministro das Relações Exteriores, tá, está trabalhando muito para conseguir essa liberação envolvendo o Egito, Israel e até mesmo Hamas. Tá? O avião brasileiro da FAB, que realizará esse transporte de brasileiros ali do El Arish, tá, no Egito, na Península de Sinai, para voltar até o Brasil, ele nesse momento está na Itália, tá, específico em Roma, esperando só, olha, tá ok, pode chegar mais, conseguimos levar a população brasileira até esse ponto, e aí vamos voltar, vamos repatriar essa população, tá? Agora, para a gente conseguir a liberação, não é fácil. Eu já falei para você que para conseguir essa liberação envolve diálogo com o Egito, Israel e o Hamas. O Hamas já pediu para o Egito liberar a passagem de Rafah, principalmente para ajuda humanitária. O Egito deseja dar ajuda humanitária, mas não é tão fácil assim, tá? Se você chegou até esse momento aqui no nosso conteúdo, eu quero muito que você deixe o seu like. Tem mais conteúdo ainda denso para você, mas assim você ajuda o Geo Brasil a distribuir esse conteúdo de qualidade com análise da geografia, da geopolítica do território para cada vez mais pessoas, tá? Segundo bloco aqui do nosso vídeo, continua aqui com a gente porque tá denso, hein? Tá denso, mas eu vou continuar, tá? O Egito colocou algumas condições em Israel também para conseguir liberar a área de Rafah, né? A fronteira, essa passagem de Rafah. Vamos lá. Primeira questão importante. O Egito quer realizar de fato e contribuir para essa ajuda humanitária, principalmente da ONU. O Egito deseja ajuda humanitária. Ele deseja que isso aconteça, tá? Rodrigo, por que o Egito ele quer ajudar de fato? O Egito entende que levando ajuda humanitária para a população da Palestina é uma forma de você conter esse fluxo de migração de refugiados em direção ao Egito. Então, qual é o maior interesse do Egito? Primeiro ponto, qual é o maior interesse do Egito, Rodrigo, na ajuda humanitária? Tentar normalizar, entre aspas aqui, né? Ou tentar conter esse fluxo de refugiados da Palestina em direção ao Egito. Tentar segurar essa galera. Então, o Egito entende que chegando a ajuda humanitária, atravessando em direção à Palestina essa ajuda humanitária, nós teremos uma diminuição do fluxo de palestinos em direção ao Egito buscando ajuda, tá? Israel entende que isso é importante e fala assim, olha, tá bom, beleza, vou liberar aí, tá? Eu concordo, tá? Ajuda humanitária é importante, mas o Egito, ei, peraí, para você liberar, nós temos uma condição também. A nossa condição é que tudo de suprimentos, medicamentos, alimentos e por aí vai, que forem entrar na Palestina, vai precisar de uma revista. Tudo tem que ser monitorado e revistado do início ao fim. Não pode passar nada pente fino. E o Egito já falou, olha, é inviável. Fica inviável uma ajuda humanitária entrar na Palestina e passar por pente fino em tudo. Aí Israel já fala, então não abre não. Não vamos abrir não. Não concordo, mantém fechado, não vai rolar não. Tá? Não vai passar. Ou seja, temos o primeiro entrave. Egito fala, quero abrir para ajuda humanitária. Israel fala, para abrir a ajuda humanitária tem que ser pente fino em tudo. Porque eu não vou correr o risco de entrar armamento, tá? De entrar munição e de entrar uma ajuda ao Hamas que pode potencializar a ação desse grupo e prejudicar Israel nesse conflito. Primeiro ponto é esse, tá? Segundo ponto importante. O Egito, ele teme, sim, a abertura dessa fronteira, tá? Por mais que ele queira que a ajuda humanitária aconteça, ele teme que refugiados da Palestina entrem no seu país. Gente, o Egito está passando por uma grave crise social e principalmente econômica. Nesse exato momento no Egito nós temos uma ditadura militar. O Egito teme sim a entrada do Hamas no seu território. Isso porque, se a gente voltar um pouquinho no tempo, o Hamas, um grande aliado da Irmandade Muçulmana, que é inimiga declarada do governo egípcio,
tá? Então, permitindo essa abertura, esse fluxo de refugiados, o Hamas pode entrar no Egito. E aí teremos um problema, porque nós, a partir do momento que entendemos que o Hamas e a Irmandade Muçulmana dialogam e pensam da mesma forma, nós temos aí um problema envolvendo esse grupo, a Irmandade Muçulmana, o Hamas, e o governo egípcio. Então, não vai rolar, tá? Terceiro ponto. O Egito cobra de Israel um cessar-fogo na região para essa fronteira ser aberta. Coisa que Israel não está fazendo e, pelo contrário, Rafah está sendo bombardeada, tá? Fica atento a essa questão. Olha como está cada vez mais complicado. Então temos 3 questões importantes envolvendo a fronteira entre Egito e faixa de Gaza, tá? Rodrigo, vai ser fácil desenrolar isso? Não vai ser fácil desenrolar isso. É importante que você entenda também um saldo nesse exato momento do conflito, nesse exato momento da guerra. E nós estamos caminhando agora para o nosso terceiro bloco. Rodrigo, qual é o saldo da guerra até agora? Bom, só para você ter uma noção, Israel, nesse exato momento, já lançou um pouco mais de 6.000 bombas em direção à faixa de Gaza. O norte está basicamente em cinzas, em pó, tá? Isso equivale, gente, só para você ter uma noção, a um ano de guerra que teve no Afeganistão. Durante um ano de guerra no Afeganistão, envolvendo Estados Unidos e Afeganistão, não chegamos a esse número de 6.000 bombas, tá? Rodrigo, uma dúvida. A incursão por terra vai acontecer ou não por Israel? Ainda não sabemos. Fato é que Israel está pronto para realizar essa incursão. Estados Unidos já disse que vai ser um erro gravíssimo, um erro gigante. Não faça. Israel está pensando nas ações. E isso vai desencadear, sim, uma logística complexa, uma estratégia complexa, porque vai ser fácil entrar, difícil sair, é um território que o Hamas domina. Provavelmente teremos muitas baixas do exército de Israel. Provavelmente teremos grande e grave crise humanitária, civis morrendo. E isso pode abalar a opinião pública, que nesse momento está do lado de Israel. Israel entrando e cometendo aí crimes, atrocidades contra a população civil, porque nessa altura do campeonato, gente, ninguém está mais nem aí com a população civil. Já foi. Agora, pesa negativamente para Israel uma incursão também. Fora o prejuízo, né? Eu vou entrar e vou fazer o quê? Eu vou anexar o território de Gaza? Gaza vai virar Israel? E a população palestina que vive ali vai apoiar Israel? Eu acho que não. Então, olha o problema se criando a partir do momento em que Israel decide entrar via terrestre no território da faixa de Gaza. Não é fácil, os Estados Unidos já falou que vai ser um erro gigante, tá? Israel já se comprometeu a resgatar civis, resgatar reféns que o Hamas está fazendo, tá? As informações são controversas, mas trabalha-se com a ideia de 200 reféns israelenses que estão aí sob o domínio do Hamas. Então a ideia seria atacar Gaza para recuperar esses reféns. Beleza? Gente, vídeo denso de novo, conteúdo denso para você, não poderia ser diferente. Deixei aqui na tela o mapa para você entender, tá? Envolvendo Brasil, envolvendo Israel, envolvendo Egito. A situação de Rafah não é fácil. O saldo da guerra, ele tende a aumentar, tá? Estou gravando esse conteúdo, disponibilizando para você. E com certeza os dados, ele precisa ser cada dia atualizado, tá? Mas o conteúdo de hoje é esse, logicamente é importante demais você deixar aqui o seu like, pegar o link desse conteúdo, compartilhar. Compartilha no Instagram, marca lá @geobrasil, tá? Assim você fortalece demais o nosso trabalho, eu conto demais com você. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o nosso canal no WhatsApp. Lá você vai ter acesso a esse conteúdo em primeira mão. Dá uma olhada no link, clica e entre no nosso canal no WhatsApp, tá? Ali eu sei que cabe uma infinidade de pessoas e ali eu vou te atualizando da geopolítica, da atualidade no contexto geral, não envolvendo somente guerra. Bacana? É um meio da gente trocar essa ideia e um meio de você se manter muito bem informado e tirar as suas conclusões. Gente, no mais é isso, eu fico por aqui, tá? Ó,
Um beijo grande no teu coração, uma grande semana para você. Vibra cada aprendizagem. Eu te vejo amanhã no próximo conteúdo. Valeu! Fui!